Fala pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema que está extremamente em voga no mundo, que é inteligência artificial e também digital com a aplicação de IA generativa, um monte de palavras, um monte de sopa de letrinhas que vocês já estão vendo aí na internet. A gente está aqui para falar sobre o assunto. E para debater esse tipo de tema comigo, eu trouxe um cara que entende pra caramba de inteligência artificial, que é o Eric Leite. Prazer, cara. Bom ter você aqui conosco. Obrigado, Dari. Obrigado pelo convite. Boa. Galera, Eric é parceiro nosso. Ele já estuda para mais de 18 anos Digital Analytics, inteligência artificial. E hoje ele é Head de Digital da White Martins. E eu quase não ia comentar um ponto importante. Ele é member do High Level Club, que é muito importante, que é o nosso grupo de negócios. Para quem não sabe, a Hyper lançou um grupo de negócios. Se você quiser saber mais, @High Level Club, segue lá. Eric, cara, golaço você tá aqui conosco, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado você. E bom, deixa eu me apresentar rapidinho, né? Manda ver. Como você falou, Head, atualmente estou Head da White Martins, que é a empresa líder, né, de gases industriais e medicinais no Brasil. Faturamento aí acima de bilhões. E hoje eu tenho esse desafio, né, de transformar uma empresa centenária, né, um transatlântico, mais de 100 anos, a gente fez 110 anos ano passado, em uma empresa digital. Ou pelo menos que começa a mudar o seu modelo de negócios, sair daquela velha economia para uma nova economia mais digital, né? E aí, só falando rápido do meu background, cara, eu tenho, desde um viés acadêmico forte, né, estudei na FRJ, sou engenheiro de formação, já mexia com dados, na época nem era data science, nem IA, se falava de data mining, né? Você minerar o dado para conseguir achar padrão ali dentro. Então eu já trabalhava lá no laboratório, depois fui para o intercâmbio, peguei mais o viés de business também nessa área, voltei, fiz o mestrado, naquela época ali, 2012, cara, estava o auge da Petrobras, pré-sal, uma série de coisas. Meus amigos todos do engenharia do fundão, todo mundo foi para o Cempes, enfim, Petrobras, todas essas empresas que estavam aqui. Mas eu falei, cara, preciso teve uma visão para o futuro em relação a dados, porque eu já tinha pego algumas cadeiras, algumas matérias de dados. Acho que é super essencial você ter esse conhecimento, saber encontrar padrões, e eu via que tinha uma aplicação muito grande na indústria, nas empresas, né? Então eu falei, eu preciso de uma pós nisso, entrei no mestrado, depois eu fui, aí sim, para o mercado, em grandes empresas, consultorias como IBM, trabalhei no primeiro grupo lá de analytics, tenho extensa atividade de consultoria de... Mexeu lá no Watson, essas coisas? Exato. Fui um cara que estava lá no Watson, no nascer do Watson, depois voltado muito para healthcare, depois até, enfim, a IBM não conseguiu emplacar, digamos assim, o Watson, uma série de razões, mas eu participei de projetos com o Watson, com a equipe de P&D na época que estava fazendo, mas era um conjunto de P&D e consultoria. Até na Copa do Mundo, a Globo fez uma parceria com a IBM e eu participei ali para a classificação de análise de sentimentos de tweets. Boa. Não sei se você lembra dessa. Lembro. Tinha um aplicativo que você via, ali você sabia se o público estava gostando da partida, estava reclamando, quem eram os jogadores mais queridos ou os mais odiados. Você tinha uma análise de sentimento básica ali da partida. Isso em tempo real. Naquele tempo, né, estava longe dessa IA generativa que a gente vai falar mais daqui a pouco, né? Era um tempo mais de ciência de dados, Big Data estava começando a surgir mais forte. Pouquinho de Machine Learning, Machine Learning ainda, né? E o meu mestrado, por exemplo, foi em Machine Learning. Foi uma parte supervisionada, algoritmos, mas assim, era limitado numa academia, né? Um pesquisador. Não é o que você tem hoje que democratizou esse acesso. Todo mundo hoje, celular, televisão, tudo tem um aplicativo de IA. Mas antigamente não, era bem limitado. E de lá para cá, eu fui depois para startup, liderei projetos aí mais Eletropaulo, Light, focado em perda não técnica, né? Então, você tinha dados de consumo de energia das casas, eu tinha que criar um algoritmo para detectar se uma unidade residencial ou comercial, se ela fazia gato ou não, se tinha perda não técnica ou não. Porque a perda, se você não sabe, vai para a tarifa de energia, né? A ANEEL, ela fala, olha, se você tem uma perda não técnica aqui, que é de furto, vai para tarifa. Todo mundo acaba pagando, né? Claro. Então, você reduzir essa perda para a concessionária era um grande ganho. Então, os algoritmos para detectar esses padrões foi nessa época que eu fiz. E aí que chega até o presente momento que eu fui chamado lá em 2017 para liderar essa transformação na White. Maneiro. Você sabe que a gente fez um projeto também de eficiência energética para a Engie? Depois a gente vai trocar uma bola. Quer dizer...
Eu desenhei o projeto, mas quem fez mesmo foi o João Dezembro, né? Porque ele que é o meu CTO lá e ele que conectou os pontos. Como é que o negócio brotou lá, eu confesso que até hoje eu fico meio... Cara, tá meio mágico aqui, porque são muitas variáveis, a leitura era muito complexa, mas assim, foi um projeto super bem sucedido. Mas vamos lá, cara. Queria conversar com você, Eric, um ponto que é inteligência artificial. Eu acho que é o tema que a gente vai abordar mais aqui. Mas eu queria que a gente começasse a falar de inteligência artificial pro pessoal do início. Porque a gente tem visto muito, e até você que está escutando a gente tem falado muito sobre inteligência artificial, e basicamente o que tem se resumido de inteligência artificial é ChatGPT. Exato. E inteligência artificial com pergunta e resposta, sabe? Assim, o mainstream tá lendo inteligência artificial igual baixar o aplicativo do ChatGPT e fazer um monte de pergunta. Que é legal pra caramba, assim. Pô, cara, se você é profissional, você já deveria estar fazendo isso, que é o mínimo hoje em dia. Inclusive, Rodrigo, tu também tem que usar esses negócios pros vídeos. Abre o ChatGPT e já senta o dedo, porque esse é o início. Mas assim, isso eu não posso nem chamar a ponta do iceberg, porque a ponta já tem muito mais coisa do que isso. Mas pra gente entender inteligência artificial, vamos pegar do início. Tá. Pra você, onde de fato surgiu inteligência artificial? Como é que foi esse caminho? Tudo bem que a gente não precisa ir lá atrás não, mas assim, como é que surgiu esse caminho aqui em termos de Brasil do crescimento de IA? Então, vou pegar um exemplo de redes neurais, né? Tá. Redes neurais, os algoritmos de redes neurais, eles começaram ali da década de 30, 40. Os primeiros algoritmos, Perceptron, né, uma camada só. E aí, a partir dos anos 70, houve uma rápida evolução nesse sentido, redes neurais multicamadas. E, como eu te disse, acho que houve uma confluência de vários fatores que gerou esse boom, né? Porque antigamente você tinha uma capacidade de processamento de dados mais limitada, a variedade e a quantidade de dados era também mais limitada, né? Sim. E eu, por exemplo, trabalhava no meu mestrado com Excel, né, uma base de dados ali, às vezes 5.000 linhas, né, com 20 variáveis máximo. Era uma coisa menor, a escala era muito menor. Mas a produção científica de algoritmos, a pesquisa nesse campo, estava efervescendo. Você via toda hora, né, a ciência evoluindo e aumentando esse conhecimento. Acho que chegou a público porque você teve um processamento de dados muito grande, você teve uma variabilidade de dados nas empresas e conteúdo produzido por vídeo, voz, texto na internet de uma forma absurda. E você teve essa evolução, né, desde os algoritmos, o paper de Transformer lá do Google, depois passando pelos GPTs, BART, GPT-3, GPT-4, ChatGPT, enfim. Houve essa evolução muito grande nos algoritmos. Mas voltando lá atrás, né, a IA, a rede neural, então, surgiu nesses anos 40, evoluiu para os anos 70 e era limitada, né? E tinha as aplicações, de novo, por exemplo, um forecast, fazer uma previsão de demanda. Você conseguia fazer uma previsão de demanda com algoritmos ali que olhava para a série temporal e conseguia fazer essa forecast, né, de uma forma rápida e com uma certa incerteza intrínseca, mas você tinha. Acho que depois que aconteceu, você começou a pegar vários dados de várias outras fontes e enriquecer esse modelo, e com os algoritmos mais poderosos, você teve previsões ainda melhores, entendeu? Então, acho que a IA realmente não é de hoje, não surgiu agora. Eu vejo o pessoal falando, você falou aí, comentando IA, às vezes é só ChatGPT, gente que pensa que IA é filtro no TikTok, às vezes. Eita, né? Que é, sei lá, mas assim, IA, por exemplo, você tem Netflix, né? Netflix te recomenda uma série de filmes e séries. Isso aí é inteligência artificial, mais voltado para machine learning. Você tem Spotify, que tem playlist customizada para você gosta de ouvir. Isso também é IA, né? Você tem em varejo, Amazon, você tem uma série de features de IA ali que eles recomendam produtos para você, tem chatbots, enfim. Então isso já vem de um certo tempo, só que tomou essa proporção que a gente viu hoje por causa, né, do poder da IA generativa, de criar conteúdo novo, e porque a gente teve um investimento massivo, né, tanto científico quanto de empresas como a Microsoft, nesse novo modelo de negócio. Tem alguns estudos que eu estava lendo recentemente sobre inteligência artificial e uma coisa me chamou muito a atenção, né? Que dentro dessas leituras foi a evolução da inteligência artificial. E um ponto legal que eu estava lendo é o seguinte, né? A inteligência artificial ela realmente tomou assim, uma proporção grande, foi quando o Google
ganhou daquele, eu acho que o nome era AlphaGo, e ganhou daquele jogo Go, né? Que é um jogo chinês de xadrez. Só que o Go, né, pra quem não tá escutando, pra quem tá escutando e não conhece, eu confesso que eu também não conheço, eu busquei no Google pra entender. Mas é um jogo de xadrez, só que 10 vezes mais difícil, tá? É bem complexo, até as regras de como ele opera. E aí o Google criou uma inteligência artificial que ganhou o campeão mundial de Go no mundo, né? E aí depois disso teve ali em 2019 o ChatGPT que veio, e aí eu tava lendo sobre os parâmetros, né, cara? Isso. Parâmetro, me corrija se eu estiver errado, mas parâmetro é como se fosse a linha de variáveis que uma inteligência artificial consegue processar. E aí o ChatGPT começou com... o Go ele tinha 4,9 milhões, eu lembrei isso porque me marcou. E aí o ChatGPT já começou com 25 milhões. Aí depois bateu 100... não sei o que, 200, e aí agora ele processou em 2023, acho que foi 100 bi já tá na casa de bilhões já. 100 bi de parâmetro. Já tá bilhão, né? 100 bi de parâmetro. Uma coisa surreal. E isso em 4 anos, ele pulou de 25 milhões de parâmetros para 100 bi. É um negócio surreal, né, cara? Absurdo. E não necessariamente os parâmetros... tem uma relação causal que eles vão ser melhores, tá? Ou vão ser de uma qualidade melhor, ou vai uma resposta sem alucinação, né? Sem bugs e sem erro. Mas ele indica realmente o poder computacional por trás e o poder de absorver dados e generalização que esse modelo vai ter. Não necessariamente não tem uma relação direta, mas você pode ver que realmente está evoluindo muito rápido. Isso aí o poder dele está muito rápido. Tanto é que o GPT-3... E aí o ChatGPT foi em 2022, novembro de 2022. Boa, isso. O GPT-3 foi por volta de 2020, né? E depois o 22 foi a interface com 3 turbo ali, 3.5, 3 com alguma melhoria. E aí o salto do 3.5 ou 3 alguma coisa para o 4 já foi absurdo. Você vê os benchmarks hoje, você vê que o GPT-4 está lá em cima, né? E você tem uma série de outros modelos, seja do Google, seja até modelos open source, né? Tem uma startup francesa interessante que está com esse modelo de modelos open source, LLMs, né? Que também está quase chegando ali no GPT. Então, em termos de coesão, em termos de resposta, se faz sentido ou não. Tem um site até que você, como usuário, você pode classificar a resposta de cada modelo e você avaliar se ele está realmente performando da maneira correta ou não. Aí faz um benchmark em relação a isso. Então, a explosão que isso tem e o número de startups que estão criando soluções em cima é absurdo. Né? E uma coisa que também se fala muito hoje no mercado, né? ChatGPT. Tá. Só se fala de ChatGPT, mas pouca gente conhece os outros tipos de inteligência artificial. Isso. Que outros tipos de inteligência artificial a gente tem hoje já no mercado? Então, a inteligência artificial é um grande campo, uma área de conhecimento muito ampla, né? Um guarda-chuva, que eu até brinco, né? Ela está muito ligada com a matemática, né? Se você for olhar mesmo ali, a IA não passa de matemática estatística com os algoritmos em cima. E você estuda ali IA, você vê que é você tentar otimizar uma determinada função que explique os seus dados. Basicamente é isso, resumindo, tá? Mas dentro da IA você tem vários campos, e aí você tem esse campo de machine learning, que é que a gente estava conversando, que é uma solução que aprende a partir dos dados. Esses dados têm que estarem classificados previamente, né? O dado de treinamento, que a gente chama. E aí você vai criando, a partir dos dados, né? Você vai treinando esse modelo, ele vai aprendendo uma função, uma regra, que vai conseguir generalizar para novos dados. Então, imagina que você quer classificar spam e e-mail, né? Que é o mais clássico aqui. Então, você quer criar uma regra de spam, quer criar um filtro de spam para os seus e-mails. Você podia fazer de forma manual, né? Se você fizer programação clássica, você podia falar, olha, se tiver escrito determinada palavra, então classifique como e-mail. Se tiver isso, classifique então. If else, if else. Mas você vai concordar que você escrever uma série de regras para classificar spam, cara, isso não é tão eficiente, porque as regras vão ficar cada vez mais defasadas, você não vai conseguir escrever algumas regras que são muito específicas. O que o Machine Learning faz? Exatamente, ele faz o seguinte, olha, me apresenta aqui quais são os dados, né, os e-mails que você classifica como spam, caracteriza esse conjunto ali por features, né, determinadas palavras contêm ou não contêm uma palavra e tal, e aí você me dá esse dado, eu vou aprender a partir desse treinamento, e depois eu vou te dar um modelo, uma regra,
que qualquer novo e-mail que passar por essa regra eu classifico entre sim ou não, entre e-mail, spam ou não. Então, é muito mais, digamos assim, inteligente a forma como a machine learning fez. E aí, essa IA é uma IA mais restrita, né? Mais estreita, que a gente chama narrow, né? Porque tem aquela IA que eles chamam de AGI, que é aquela super inteligente, que aquilo ali, cara, é coisa de cinema. Não vai, acho que não vai existir em 2, 3 anos, até 5 anos. Mas o Zuckerberg falou, né? Que está investindo muito, vai comprar um montão de placa de vídeo na NVIDIA, e ele quer ser a primeira empresa que vai fazer a primeira AGI do mundo. Ele falou isso. Então, assim... ele quis fazer tanta coisa nesses últimos anos, né, cara? Mas eu acredito nele. Essas coisas todas. Eu acredito nele. Mas você vê que a mudança que ele teve de estratégia, o metaverso realmente não vingou. Mas se você olhar as ações agora do Meta, tá chegando vai bater um tri por conta da estratégia dele, do Llama Open Source, porque ele tá botando bastante dinheiro nisso. E porque ele começou a dar dividendos, finalmente. Verdade, já tem isso. E aí os investidores estão vendo isso. Mas só voltando ao tema, dentro dessa caixa de machine learning que está dentro desse guarda-chuva de AI, você tem os algoritmos supervisionados, uma série de algoritmos, e tem lá o Deep Learning, né, que é aprendizado profundo, que, simplificando muito, são redes neurais de milhões de camadas. Os parâmetros ali, bilhões de parâmetros muito grandes, que tem um poder processional para você treinar esses modelos absurdamente. Então, por exemplo, eu vi lá que a Microsoft gastou por volta ali de dezenas a centenas de milhões de reais só para treinar o modelo GPT-4. Só para treinar, né, ela gastou em CAPEX, investimento. Aí eu não sei exatamente os números, varia de acordo com a fonte, mas aí em centenas e dezenas de milhões de dólares. Caramba. Então, assim, tanto é que a gente, se você pegar os GPTs na parte corporativa, você usa o modelo pré-treinado. Você não vai treinar modelo de novo. Tanto é que o paradigma do machine learning que eu estudava lá atrás era você ficar retreinando aquele modelo, porque o modelo era pequenininho, uma quantidade de dados pequena, você mandava rodar ali no Python, estava ali. Agora não, são modelos gigantescos pré-treinados, que já vem com aquele conhecimento da internet toda, né, que o pessoal da OpenAI falou, tudo que está na internet a gente absorveu, né, que está aberto, não só o que está aberto, mas o que está fechado também, que é a proteção, né, de, enfim, patente e tudo mais. Mas você já pega o modelo pré-treinado e você usa aquele modelo de pré-treinado, e tem várias técnicas para você usar para dados contextuais da sua empresa, dados específicos que você quer ler, mas você já trabalha com dados, um modelo pré-treinado. Então, esse Deep Learning, aí dentro do Deep Learning tem a IA generativa, que é o que eu falei, a definição de IA generativa é você, um algoritmo que gera conteúdo de texto, de vídeo, em diversos formatos, áudio, né? Ele consegue gerar esse conteúdo. Por que isso é generativo? Ele gera esse conteúdo. E aí que teve esse boom, né? E aí, por isso que, assim, o machine learning, né? A IA tradicional, que eu já uso desde a época da IBM, e há muito tempo já vem sendo usada, ele está dentro dessa categoria de algoritmos que servem aplicações muito específicas. Você fazer um forecast, você detectar um objeto, né? Você recomendar um filme, você recomendar um produto no seu portfólio. Então, uma estratégia muito bem, uma ação, né? Muito bem definida ali. A IA generativa ele já cria coisas, né? Então vai criar um vídeo, você tem campanhas de marketing toda feita com IA generativa, com vídeos, com imagens, né? Ele cria texto, aí tem a questão da linguagem natural, né? Que foi evoluindo a partir do NLP, que é processamento de linguagem natural, esses algoritmos foram evoluindo até chegar no LLM que a gente tem hoje. Então ela cria, então essa é a diferença básica que eu vejo, que você tem ferramentas agora de LLM que estão super poderosas, que você pode usar de uma maneira, e a IA tradicional que você vai continuar usando. A IA tradicional, então, é basicamente um machine learning de dados ali. Exato, que aprende a partir de um conjunto de treinamento e você treina esse algoritmo com modelos que você tem, né? E você consegue um resultado X. E a generativa é que você não precisa nutrir, ele se autoalimenta e cospe ele já vem pré-treinado e ele é um modelo de linguagem, um LLM, né? Um modelo de grande modelo de linguagem, que ele gera esses conteúdos para você, de acordo com os inputs que você der para ele. E esses bilhões de parâmetros. E dentro desse mundo a gente tem as empresas. OpenAI, Bard, agora tem o Copilot. Isso. Eu tô me amarrando no Copilot. Vou explorar um pouquinho mais do Copilot com você, porque GPT já tá muito mainstream, vocês já ouviram falar. Mas o Copilot eu tô... Cara, vou dar uma aprofundada no Copilot contigo e até em termos de estudo para negócios, que eu tô achando muito interessante ali pelo fato dele já estar dentro da Microsoft, a Microsoft ser
A Microsoft. Exato. Mas esses players, o que eles são? Qual a diferença de cada um deles? Se a gente fosse parar para estudar, o que um tem e o que outro não tem, assim? A OpenAI, eu falo que queimou a largada, né? Foi ela que lançou ali o primeiro ChatGPT para o grande público. Mas essa tecnologia, o próprio Google já tinha há muito tempo, né? As outras empresas, né? Ela queimou a largada. Tanto é que o pessoal depois, não sei se você lembra, fez uma carta, né? Parem o desenvolvimento da IA. Elon Musk assinou, um montão de gente assinou. Eu falei, cara, Sim. não é possível que o pessoal está pedindo isso. Claro que não vai parar, é uma evolução que não para agora. Né? E eles estavam querendo ter tempo para desenvolver suas próprias IAs, eu acho. Assim, eu tenho certeza disso. E aí o pessoal foi correndo atrás porque eu acho que assim, o ChatGPT representou muito isso, mas todo esse campo de IA generativa ele é muito disruptivo. Tanto na sociedade quanto nas empresas e principalmente no core business dessas big techs. Porque isso é um game changer, vai mudar completamente a forma, por exemplo, o Google. Eu lembro que quando lançou, tiveram reuniões emergenciais do Google, o C-Level todo reunido, cara, o que a gente faz? Vamos botar IA em tudo, enfim, vamos ter a nossa própria IA. Tanto é que agora eles estão botando no Android, tudo que é produto agora tem um aplicativo, tem alguma coisa de IA, né? Então, mas assim, acho que afetou o modelo de negócio. Por exemplo, até a busca do Google, você tem startups, não sei se você já ouviu falar, Perplexity. Não. A Perplexity é uma startup que tem grandes investidores aí, como Jeff Bezos, uma galera grande por trás, que eles querem revolucionar a maneira como você procura na internet. Eles acham que o Google hoje, você gasta muito tempo procurando, fazendo buscas e não é efetivo. Aí eu vou te contar um caso pessoal. Eu vou viajar, né, nas férias agora para Buenos Aires. Cara, para eu achar um roteiro que faça sentido... Meu irmão, eu fiquei toda hora lá refinando a busca, indo dos sites. Aí a maioria dos sites são tudo patrocinados, que tem o Google Ads lá que paga aqueles links patrocinados. Eu vou. Eu gastei aí, cara, uns 15, 20 minutos para achar alguma informação que me satisfaça. Eu falei, pô, isso aqui tá legal, tá o que eu quero. Você vai no Perplexity, ele tem uma interface completamente objetiva e estruturada. Eles usam LLM, usam IA generativa, e eles pegam da internet, tem as fontes, tem as transparências, e ele vai te dando como se fosse um chat GPT, mas de uma forma mais direta, objetiva e com as fontes transparentes, para você achar aqui. Eu achei assim, cara, muito mais rápido procurar isso. O Google não está servindo mais até para busca, cara. Então imagina isso, o Google não está servindo para busca. A maior parte do faturamento do Google é em busca. Então os caras já viram que estão sendo ameaçados de todo lado. Então gerou esse burburinho todo, a galera começou a se movimentar, a Amazon, a própria Meta, todo mundo quer botar, eu vi a Oracle agora, todo mundo quer botar alguma coisa ali de AI, né? E construir a sua própria AI. E esse mercado está muito pujante, está toda hora saindo soluções, startups criando soluções. Aí a OpenAI, não sei se você viu, elas lançaram uma store, né, de GPTs, onde você, usuário comum, sem precisar programar, só engenharia de prompt, você faz o seu próprio GPT e disponibiliza para qualquer um pegar. Sim. Você ouviu falar? Cara, isso matou, acho que, sei lá, umas 40% das startups que nasceram no começo desse ano, no começo do ano passado, já morreram porque tem um GPT agora, se qualquer um pode fazer. Virou um plugin ali. Virou um plugin, entendeu? Então, assim, o que eu tô vendo, assim, tá muito incerto, tem um grau de incerteza, tem uma corrida pelo ouro aí, e até brinco, a NVIDIA, né, nessa corrida pelo ouro, ela tá vendendo picareta, né? Porque, cara, vai bater um tri de valuation e vai passar a Amazon. E o que ela tá fazendo para isso especificamente? Qual foi o game changer dela da no NVIDIA? mercado? É que ela é a única capaz de produzir de uma forma eficiente essas placas de vídeo que tem um processamento absurdo para treinar esses modelos de LLM que as Big Techs precisam. Tanto é que o Zuckerberg já contratou... Aí eu não sei detalhes técnicos, eu não estou tão profundamente assim na NVIDIA, mas ele já contratou uma série de placas de vídeo justamente para falar o seguinte, olha, as próximas versões eu vou treinar com essas placas aqui porque eu preciso ter processamento para isso. E aí a gente tem Copilot, ChatGPT, Bard. Qual desses você curte mais e, sei lá, diferença entre eles, assim, ou para você não tem pouca diferença? Como eu te falei, quem é o mais avançado em termos de performance e de resultado é o GPT-4. Então hoje eu já pago o GPT, que é $20 aí por mês, o 4 eu tenho lá. Mas assim, isso é para uso pessoal, né? É que você falou um pouco, às vezes você está usando ali para resumir um texto ou para fazer algo simples, você faz. Mas em nível corporativo é outra questão. Aí você envolve outras variáveis, custo por token, forma de deploy, porque você vai produtizar aquele, digamos assim, você vai usar aquilo ali, a API dele, para fazer requisições e pegar os resultados do modelo.
e criar um produto ou serviço em cima disso. Agora, em caráter pessoal, o que eu estou usando mais é o ChatGPT mesmo. E o Copilot, eu estou começando a entender como é que a Microsoft está colocando isso no mercado. Eu sei que tem várias featurezinhas que eles já fazem, mas eu estou vendo aos poucos como é que isso está se desenhando. É o que eu gostei no Copilot ali em termos de produção, né, de uso mesmo, não uso trivial, mas uso mais empresarial mesmo, é o volume de conexões que ele tem com a suíte de aplicativos da Microsoft, que aí, cara, te dá uma abertura gigante em termos de produtividade empresarial, né? Você pegar o Copilot e jogar dentro, agora já tá sendo possível, né? Você pega o Copilot, aloca ele dentro de um Excel, aloca ele dentro de um Word, cara, você democratiza o uso de inteligência artificial numa velocidade muito grande, porque hoje o que está acontecendo é, ou a empresa cria alguma conexão, né, ChatGPT, ou, cara, você copia aquele negócio, cola no ChatGPT, cospe, volta. E, cara, o Copilot vai te dar... Eu acho que o nome foi por isso, né? Que é Copilot mesmo. Exato. Tipo, você tá pilotando o teu Excel, tua suíte ali, e ele já tá aqui do lado, tem bipando, um assistente, né? ali. Exato. Isso também, acho que também vai revolucionar no Teams, enfim, todas essas plataformas, principalmente uma estratégia de você aumentar o nível de consciência dos colaboradores sobre a tecnologia. Porque é isso, o pessoal às vezes fala assim, só, como eu brinquei, né, só filtro no TikTok, mas ele já vai estar vendo na vida dele, né, no Copilot, usando um celular que já tem os aplicativos, que a IA está mais presente do que nunca agora. Né? E ele vai conseguir aumentar a produtividade dele no trabalho para algumas aplicações, né, que nem você falou, vou escrever um e-mail, de repente eu consigo isso de uma forma mais rápida, ou eu vou criar uma fórmula no Excel, cara, o Copilot eu consigo com prompt, ele me dá a fórmula exatamente do que eu preciso para fazer qualquer tipo de arranjo ali com os dados que eu fizer. Ou no PowerPoint, quero criar uma apresentação X. Você escreve um prompt, você já viu, ele já desenha toda a apresentação para você. Rápido e fácil. Olha que louco, cara. A gente, pelo menos eu, né? Eu passei boa parte da minha vida tendo que aprender Excel, até pela cadeira que eu tenho, né? Claro, você hoje... Né, tem mais pessoas abaixo de mim que usam Excel. Eu considero meu uso moderado, mas antes era hard, né? Tudo meu era Excel, budget para diretoria. Você vai botar no RP? Vai, mas o cara te pede um Excel apartado no e-mail. Você vai, até quando eu ia para fazer entrevista de estágio, sabe? Tipo, cara, Excel, tal. Hoje com o Copilot, você não vai mais ter que gravar todo aquele Soma 6, Proc Vez, Proc 6. Você fala, Copilot, preciso que o Excel faça isso para isso. Exato. Ele produz. Cara, o nível de democratização é gigante, né, cara? É um absurdo isso. Eu acho que vai ser... Eu acho... não vou profetizar aqui não, hein, galera? Mas eu acho que o Copilot... ele, para fins empresariais, ele vai ter uma disrupção muito grande. Eu acho que para dev, para criação de produto, a gente vai ter mais o GPT, o Copilot. Eu acho que cada player vai meio que se posicionar dentro do mercado, sabe? Não sei o que você acha. Eu acho que o Copilot, ele tá muito ligado a essa estratégia de citizen developers, que é o quê? Você treinar a sua força de trabalho, né, seus colaboradores da empresa, para eles mesmos criarem soluções low-code ou no-code que resolvam os problemas deles. Não necessariamente está ligado à estratégia geral da empresa, alguma coisa mais que exige um investimento muito grande. Não, cara, eu recebo todo dia um Excel aqui, eu preciso transformar esses dados, eu preciso fazer uma série de processos aqui. Cara, eu uso o Copilot para ajudar a automatizar o que eu estou fazendo no dia a dia. Isso já, para mim, já é um ganho de produtividade, né? Então, tem estudos que falam, tem ganhos até de 30% de produtividade, essa a nível pessoal, né? Esses trabalhos manuais que você faz, você pode fazer usando um Copilot da vida. E acho que é uma estratégia certeira. As empresas têm que começar a elevar o nível de consciência sobre a tecnologia, porque as pessoas precisam entender que IA não é uma moda passageira, é algo que chegou para ficar. As próprias empresas, o C-Level, já estão tomando ciência disso. Mas quem está lá embaixo, quem está, digamos assim, no nível operacional, gerencial, a camada middle management, precisam entender que, cara, eu tenho que começar a entender sobre essas ferramentas. Não é uma questão de você ser o técnico especialista em LLM que vai saber super detalhado, mas eu tenho que ter essa mentalidade que é uma skill que eu tenho que absorver. Eu faço até uma comparação, né? Por exemplo, se você chega a um cargo de gestor, gestor de tecnologia, você tem que saber sobre finanças. Mínimo de finanças você tem que saber. Um budget ali, você tem seu centro de custos, você tem seu CAPEX, OPEX, você tem que saber, né, o fluxo de caixa e tudo mais.
vai ser a mesma coisa, o letramento digital vai ser a mesma coisa. Você precisa conversar com um especialista sobre LLM, sobre alucinação, sobre esses pontos, porque isso vai te ajudar a fazer melhor seu trabalho, vai construir soluções específicas, por exemplo, se você é um gestor de finanças mesmo, você é um CFO. Você precisa entender isso, porque isso vai ajudar a área de finanças a ser mais efetiva, gerar mais resultados. Você precisa saber conversar, ter o jargão, ter formas de entender minimamente o que esses especialistas de IA vão fazer. Eu acho que é uma habilidade que para hoje todo mundo precisa ter. E aí já vai engatar na minha próxima pergunta. Como é que as empresas podem utilizar IA nos negócios dele? Como é que eles começam esse processo de doutrina dentro do ambiente corporativo? Então, acho que assim, como eu falei, o ambiente hoje, ele está muito, toda hora borbulhando de soluções, está um pouco incerto. 2023, eu brinco que foi o ano do hype, e 2024 acho que vai ser o ano do ROI, que a gente vai conseguir finalmente botar em produção algumas soluções de IA. Porque assim, foi gerado muito hype em 2023, acho que é um ciclo natural da inovação. Toda inovação, ainda mais disruptiva como ela passa por todo mundo querendo aprender, aí vem um vendedor de curso com um montão de coisa que às vezes é muito superficial, prompt magnético, os caras ficam inventando umas coisas. Mas assim, eu acho que assim, eu vejo, tenho uma visão pragmática. Eu entendo que a tecnologia é necessária, veio para ficar, é disruptiva, mas você tem que aprender a usá-la. E você não tem um padrão ouro ainda definido de como usar o LLM. É isso. Não tem, cara. Né? Você não tem um padrão ouro. É muito na base da experimentação. Então, o que as empresas estão falando? Olha, eu vou investir, mas eu vou investir para uma prova de conceito. Né? Estima-se que aí 5 a 10% de empresas já tem alguma coisa em produção. O resto ou está aprendendo, ou não sabe nem o que está acontecendo, e ainda está meio que olhando o mercado, ou já começou alguma coisa, mas está a nível de POC. Então, uma parcela muito pequena já está colocando em produção. E aí, os investimentos, por exemplo, em IA, em 23, né? Eu li estudos que era na ordem de 100 bi, 200 bi de dólares. Sim. Depois eu fui ver, alguns estudos variam, mas foi um décimo disso, 10, 20 bi só. Em que os impactos estavam muito inflados. Por quê? O pessoal está falando, opa, vou também adotar essa postura mais pragmática. Eu vou falar, vou investir pequeno aqui, vou entender como isso funciona, para depois eu conseguir escalar. Né? Então, quando eu vejo uma empresa, por exemplo, que quer colocar soluções de IA, eu acho que primeiro ela tem que entender como é que a IA tem sinergia com a estratégia de negócio dessa empresa. Né? Ou seja, cara, eu não vou botar IA por IA, entendeu? Eu tenho que entender o seguinte, no meu contexto, no meu mercado, o quão eu estou exposto a uma IA simplesmente me varrer do mapa porque amanhã vem uma startup lá dos Estados Unidos que conecta com o OpenAI e é disruptiva para o meu modelo de negócio. Será que eu tenho que investir agora? Então, eu vejo algumas indústrias, por exemplo, o varejo. O varejo, cara, eu vejo que é altamente competitivo, B2C, todo mundo ali brigando por cliente, margens apertadas. Cara, quem não está hoje olhando para a IA no varejo, eu acho que, muito provavelmente, daqui a pouco vai ficar para fora, vai ficar fora desse mercado. Minha opinião pessoal. É que nem o digital, cara. Se você não olhar para o digital no varejo, cara, alguma coisa você tem que fazer, né? Ou pelo menos entender dentro do teu contexto se faz sentido ou não. Então, ter essa visão clara, e aí umas coisas que eu acho que assim, é importante, né? Mas umas coisas que eu acho que é também a priorização desses projetos. Boa. Eu vejo muita gente fazendo assim, eu vou fazer aqui projeto super robusto, super complexo. O nível de risco é grande. Você vai investir, de repente, ter um investimento alto e um retorno baixo, um retorno que não faça sentido para o teu contexto. Então, você tem que aprender a priorizar esses projetos, pegar aqueles quick wins, né? Aqueles projetos que, de repente, tem um investimento mais baixo e um ganho mais alto. Eu vejo muita gente hoje fazendo chatbot. Chatbot que a gente falou. Cara, para qualquer coisa. Chatbot para o cliente, chatbot interno. Pode ser o primeiro caminho. Não estou falando que é ruim, não. Porque uma das funcionalidades mais legais para quem trabalha em empresa, né, como produto corporativo de IA, generativa que eu falo nesse caso, é essa questão de falar com os dados. Né? Sim. E eu acho que é disruptivo isso. Porque você imagina... eu entrei na White, né? A gente fazia muito dashboard no começo, estava falando de Tableau, Power BI, era muito dashboard, porque era tudo em planilha, né? Então você conseguia criar dashboard, e a galera falou, caraca e tal. E aí naquele começo não era nem IA, né? Era mais uma coisa descritiva. Você olhava para o passado só e mandava os KPIs, o pessoal já gostava. Eu fui percebendo na minha experiência que, eu fazia um dashboard para uma área, às vezes diversas pessoas, usuários desse dashboard, eles não entendiam às vezes a lógica por trás. Ou eles não sabiam interpretar o gráfico, ou eles demoravam muito para chegar numa conclusão, porque eles tinham que fazer o drill down de várias
vários filtros e chegar ali exatamente onde eles queriam. Agora, você imagina você ter um assistente assistente de vendas, você é da equipe de vendas. Você ter um LLM que você clica no botão, que nem você vai mandar áudio para o WhatsApp e fala quais são as oportunidades nos clientes XYZ que eu preciso ver hoje. E sai, e tira o botão. E é uma IA, vai te mandar ali via texto ou voz todas as oportunidades que você tem daqueles clientes que você está olhando, por exemplo. Por quê? Ele vai conectar a base de vendas, que é estruturada, e aí ele vai ter que converter, né, a tua pergunta numa query, numa consulta para pegar esses dados. Mas ele pode também pegar dados não estruturados, dados de contrato, dados, enfim, da internet, e tentar misturar tudo para te dar uma informação mais assertiva. Então você tem ali, você pode mandar ele criar gráficos, né? Você pode falar quais são os clientes que estão detraindo a minha margem, por exemplo. Quais são os clientes que, como eu falei, tem oportunidade de preço, oportunidade de redução de custo logístico. Então a IA vai te dar isso daí. E aí o que eu acho que é legal é porque é o seguinte, você pode ter o potencial da IA junto com o humano, isso dá um ganho de produtividade muito grande. Você pode pegar algum cara júnior, que é um vendedor júnior, empoderar ele com uma ferramenta de IA, ele de repente ele pode ser até melhor que o sênior, que está na tua equipe já há 10 anos, já trabalhando nisso, né? Acho que não sei se ele vai ser melhor, mas pelo menos você aumenta o nível ali, porque você consegue padronizar. Todo mundo vai ter lá a sua IA, o seu assistente virtual, Sim. Você vai conseguir interagir e o cara vai conseguir dar os resultados, ou pelo menos mais rapidamente, do que se ele ficasse lá afundado em planilha, vendo um montão de gráfico. De repente ele não tem o know-how para fazer isso, mas com uma IA ele consegue. Você me deu um viés agora, que é a IA ajudando profissionais a crescerem profissionalmente. Isso. E o outro viés, que muito se fala, da IA estar cortando possíveis trabalhos em algum momento aí do nosso mercado. O que você acha sobre isso? Olha, assim, eu acho que é um trabalho, né, como você começa a falar de IA, eu já vi muito isso, né? Um trabalho de change management, né? Gestão de mudança. Sim. Porque as pessoas, elas são digamos assim, naturalmente resistentes à mudança, né? Porque elas querem previsibilidade, elas estão na zona de conforto. Para que eu vou mudar, né? Se eu estou bem aqui, para que eu vou mudar? Então, toda mudança tem resistência, tá? Dado isso, você tem que saber gerenciar essas resistências. E aí tem várias estratégias. Uma dessas é através de você ser um evangelizador e falar sobre aquela tecnologia e desmistificar algumas questões. Então, quando eu falo o seguinte, que eu vou aplicar IA no seu setor, você é de finanças, eu falo o seguinte, cara, olha só, eu tenho uma tecnologia aqui que eu posso aumentar a sua produtividade. Mas eu vou aumentar a produtividade, muitas vezes, trabalhos manuais que você faz, você perde um tempão, e você vai conseguir focar em atividade de valor. Você vai conseguir, né, gerar mais valor do que ficar fazendo copy-paste de planilha, uma série de coisas. A IA vai ser seu assistente que vai conseguir recomendar ações, e você, com base nisso, você vai conseguir fazer a sua atividade melhor. Eu acho que a IA hoje ela não está num nível que você consiga falar o seguinte, ó, substitua completamente o humano, não tenha nenhuma de interação com o humano e ela é completamente autônoma. De repente, algumas atividades têm. Vou te falar, por exemplo, previsão do tempo. Porra, obviamente que uma IA, com base em dados, e já acontece hoje, consegue prever vai fazer sol amanhã, sol essa semana, do que um humano olhar para o céu e falar, pô, vai fazer sol ou não? Obviamente que a IA é muito melhor. E ela é autônoma nesse sentido. Você está vendo como é que os carros elétricos, Tesla, estão lidando com os carros autônomos. Às vezes dá certo, às vezes a Tesla atropela alguém, dá um montão de problema. E aí, só para terminar, então aí eu acho que tem um trabalho de change management e essa questão de substituir trabalho, eu vi o último relatório do Fórum Econômico Mundial sobre isso, que é o seguinte, acho que até 2%, apenas 2 a 5% das pessoas serão substituídas por IA no próximo ano. Pelo menos no próximo ano. O que eu acho que as pessoas têm que olhar é o seguinte, não é o robô que vai te substituir, não é uma IA que vai te substituir no próximo ano. É um humano que saiba de IA. É uma pessoa que entende, tem as skills para trabalhar com IA, que tenha já esse know-how, que pode aí sim te substituir. Essa ameaça é muito maior do que, digamos assim, uma IA super inteligente que vai dominar tudo e vai substituir. Eu vi uma entrevista que o Elon Musk, ele fala, ele é um pouco mais... Como eu posso pessimista? Dizer? Pessimista. Essa é a palavra, com relação à IA. Ele estava comentando que acredita que a IA vai aumentar o nível de produtividade ao ponto que as pessoas vão precisar trabalhar menos.
Só que isso é ruim, né? A menos que a gente também consiga se reprogramar no nível econômico mundial. Que aí ele também não acredita que isso vai acontecer. Então, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Eu acho que eu vou mais um pouco por esse caminho que você disse, que na verdade a IA, ela vai vir e as pessoas vão ter que aprender a trabalhar com ela, senão vão ficar para trás. Como qualquer inovação, vai ter que entender. Só que tem uma coisa, Eric, que realmente me deixa um pouco encafifado. E eu estava também lendo sobre isso, que é as evoluções no campo de trabalho, né? E se a gente pegar, por exemplo, desde a Revolução Industrial, cara, a gente já teve essas barrigas, né? Que profissões deixaram de ser profissões para assumir outras profissões que são, né, que estão no momento, que estão no hype, né? Se a gente parar para pensar, cara, antes tinha pessoas que se formavam em datilografia, né? Hoje isso é elementar. Se você não sabe, né, usar a tecla de um computador, de uma máquina, você tá fora. Não existe mais curso para isso. Não, é existe. natural. Mas com IA é diferente, cara. Porque eu acho que IA tem uma questão de produtividade que ela de fato não é só uma ferramenta para o ser humano. Ela consegue exercer funções que um ser humano fazia. Exato. E isso me chama. Aí alguém me deu um exemplo, numa roda de conversas com CEOs, alguém me deu um exemplo e falou o seguinte: mas a máquina na Revolução Industrial fazia isso. Cara, mas é diferente, cara, pra mim. Não sei se é porque a gente ainda não viveu, mas pra mim é diferente, porque o nível de produção é muito surreal, entende? Exato. Não sei, cara, não sei. Porque ela está entrando exatamente como a gente trabalha. É meio que imitando a inteligência humana numa máquina. E aí é até questões mais criativas. Você vê, te dar um exemplo, né? Trabalho dos dubladores. Teve até uma polêmica recente que a Associação dos Dubladores falaram o seguinte: olha, não consumo filmes dublados com IA. Eu vi isso. E aí eu falei, cara, é uma batalha já perdida. Na questão de dublagem, você já tem muito avançado. Você pega lá um ator de Hollywood, você consegue dublar ele em várias línguas, traduzir, e com a voz dele, você não precisa nem da voz do dublador. A própria voz do ator, em várias línguas, a boca mexendo, entendeu? Claro que eu entendo que tem uma questão artística da dublagem, tem a regionalização, sotaques. Você vê dublagens, né, de desenhos assim, e fala, cara, muito legal. Os caras inventaram um negócio ali porque ele tem um quê artístico. Sim. Mas o meu ponto eu acho que os dubladores, eles têm que falar o seguinte: cara, eu vou me adaptar a isso aí, eu vou ser um editor de IA, vou ser um editor de dublagem de IA, vou ser um cara que consiga... Beleza, a IA vai me fornecer aqui a dublagem crua e eu vou conseguir fazer a entonação, fazer uma regionalização, botar aqui uma piadinha que só o público brasileiro vai entender, depois o público americano não vai. Claro que eu acho que muita gente vai ficar de fora disso. Muita gente. E é natural, cara. É natural. As coisas estão evoluindo e, realmente, algumas profissões vão ficar para fora. Eu não estou falando que, não, olha só, gente, não se preocupa, não. Tem que estudar, tem que ver, tem que se capacitar. O letramento digital. Mas eu acho que, assim, algumas pessoas resistem, algumas, né, no caso da associação, para mim a batalha é perdida. Tem que se adaptar, né? Porque senão a tecnologia vai avançando rápido e você tem que se adaptar nessa questão. E aí, separando a sociedade em alguns segmentos, como é que você acha que a IA vai influenciar, por exemplo, no ramo político? Ih, rapaz, isso aí é polêmico. A gente vai ter eleição, né, esse ano. O TSE já está tentando regular ali, fazer uma certa regulação. E você vê governos do mundo todo ali, Europa, Estados Unidos, China, tentando criar algumas regras ou um modelo de governança mínimo ali. Você vê a União Europeia, que está sendo muito restritiva, né, nesse quesito. Sim. Os Estados Unidos é um pouco mais flexível. China liberou geral. É verdade. Porque eles estão falando o seguinte: olha, se eu limitar muito essa tecnologia, eu vou perder inovação. Vou perder competitividade. Porque a IA, nesse campo geopolítico, eu acho que ela vai ser uma estratégia de domínio de mercado, até militar. Porque você tem IA, cara, de repente, equipamentos, foguetes, um montão de coisa que vai ser IA também. Não é só no meio corporativo. Então, eles estão vendo isso daí como um ativo estratégico. E eu acho que na questão de eleição, conforme você está falando, né, a IA, eu acho que, assim, o ponto do Elon Musk, por exemplo,
Ponto do Elon Musk, eu acho que a uma hora vai acontecer, mas não é daqui a 2, 3 anos, tá? O que eu tô vendo aqui, eu tô falando a curto prazo, médio prazo. De repente, esse movimento que ele tá vendo, 10 anos para frente. Aí talvez eu concorde com ele. Mas hoje, ano que vem, daqui a 2 anos, ainda não. Então, eu acho que é o seguinte, essa questão das eleições. Deepfake, por exemplo, né, você mudar o rosto, já existia até antes, né? Não sei se você sabe, pô, já existia isso. Né? Sim. Mas eu acho que as coisas estão evoluindo numa rapidez. É o que você falou, né? A Revolução Industrial houve... As máquinas substituíram os operários, né? Mas eu acho que houve uma transição mais lenta. Acho que a diferença agora é que isso está muito rápido. As pessoas não vão ter tempo de se adaptar e de entender essa tecnologia. Antigamente você tinha anos ali, né? E as coisas estão cada vez ficando mais rápido. Eu até brinco que se você estivesse em 1900, você viajasse para 1800, pegasse uma máquina do tempo, viajasse para 1800, você via que pouca coisa mudou. Né? Você via lá que tinha algumas coisas, algumas questões, você estava ali no local que você mudou. Agora pega 1900 e vai para 2000. Já tem internet, já tem computador, o homem já foi à lua. Cara, olha, agora pega uma máquina do tempo e vai para 2100. Cara, sei lá como é que vai estar isso aqui. A máquina vai ter dominado, a inteligência artificial vai estar gerindo todo mundo aqui, vai ser o governador. Então assim, eu acho que as coisas estão evoluindo tão rápido que não tem uma transição capaz das pessoas se adaptarem. E aí a regulação sempre fica atrás, né? Os governantes, burocratas sempre vão ficar atrás disso, porque a tecnologia vai estar sempre avançando. As próprias IAs, as próprias Big Techs vão ser pressionadas, vão ter uma autorregulação mínima ali de conteúdo, de o que pode e não pode. Acho que eles vão olhar e vão falar, cara, isso aqui acho que não. Não vai ficar bagunça. Vai ter uma autorregulação. Mas questão de eleição, eu acho que assim, tem a questão, eu acho que é fundamental, que é transparência. Se você usar, por exemplo, uma IA na sua campanha, eu acho válido. É uma ferramenta, você tem que usar. Agora, você tem que deixar transparente que aquilo ali foi feito por IA. Você não pode gerar uma campanha ou uma peça publicitária ou de alguma forma querendo atacar teu adversário político, botar lá ele falando alguma coisa que ele não falou, viralizar pela rede social e não tem transparência se quem está lendo aquilo sabe que aquilo ali é inteligência artificial. Então, acho que a questão de transparência é importante. E a questão desses robôs que inflam, o algoritmo da rede social, acho que essas Big Techs elas têm que ter alguma forma de criar ferramentas para elas conseguirem ter o tracking dessas notícias falsas ou, enfim, o conteúdo gerado por IA, né? E conseguir agir de uma forma rápida. Porque o algoritmo, o que ele faz? Ele é baseado no engajamento, no conteúdo. Se está todo mundo dando like, todo mundo vendo, ele bomba, ele aparece para você direto. Tem até um paper, o Facebook fez 20 anos agora, né? O que era o Facebook há 20 anos atrás, rede social, onde você conectava com amigos, hoje você se conecta com influenciadores e você tem o algoritmo do teu feed que te dá o que você tem que assistir. Você nem vê o que o teu amigo está fazendo, assim. Claro que vê stories e tudo mais, mas o que é mais relevante? É o conteúdo do influenciador, dos creators e tudo mais. Então, assim, eu acho que, de alguma forma, as Big Techs vão ter que se adaptar, pelo menos ter a rastreabilidade e entender o seguinte, se aquele conteúdo é falso e está impactando um candidato ou tem um impacto relevante na sociedade, uma pessoa física, alguma coisa, cara, eu tiro o engajamento. Eu paro, de alguma forma, aquele engajamento. Não pode o negócio explodir e aí, uma semana depois, o Twitter falar, vou remover aqui o conteúdo. Porra, uma semana depois. Não já é. O Google ele começou a fazer alguns ensaios com relação a conteúdos do ChatGPT, né? Então, se você pega um conteúdo que é do ChatGPT, copia e cola, pouca gente sabe disso. Mas se você simplesmente quer, vou fazer um artigo, digita no ChatGPT, copia e cola num blog. O Google ele já consegue indexar menos isso. Ele consegue entender que, cara, aquilo ali tá vindo de um ChatGPT. Ainda mais se for o 3.5, já era. Entendeu? Porque ele já consegue fazer esse tipo de leitura. Eu acho que é um pouco por esse caminho, né? Sim. Elas vão ter que se adaptar para fazer com que isso não impacte nas redes sociais, né? E na parte social, o que você acha que vai mudar com relação à inteligência artificial? Assim, em relação à interação com as pessoas? A interação das pessoas e de alguma forma, as correlações que a gente tem em termos de sociedade mesmo, sabe? Isso é um tema que eu também penso bastante. Eu vejo que, por exemplo, essa tecnologia IA está concentrada na mão dessas Big Techs, né? Você tem ali modelos open source, mas é uma tecnologia muito limitada. Eu acho que isso tende a monopólio. E uma questão que você falou até dos empregos, eu acho que daqui aos 10 anos ou mais, de alguma forma,
quando você tem um aumento tão significativo na produtividade assim, de alguma forma você vai ter que gerar uma contrapartida para essa galera que de repente não conseguiu emprego. Vai ser uma renda mínima universal. A questão da gente ter alguma coisa para, digamos assim, taxar esses monopólios grandes que detêm uma tecnologia, que vão dominar tudo, que aí vai ter uma concentração de riqueza muito grande, e de alguma forma a massa de pessoas que não foram inseridas nisso e não conseguirem, vão ter que ser ressarcidas com alguma forma, que aí a forma pode ser uma renda mínima universal. Que é o que tem sido muito discutido aí para a galera que está escutando a gente. Dentro desses âmbitos de inteligência artificial, tem se falado que a inteligência artificial pode aumentar tanto a produtividade que sim, pode gerar um desemprego em massa. E para as pessoas não morrerem de fome, deveria se criar uma renda mínima universal, que é um auxílio às pessoas que não conseguiram se recolocar, porque senão elas vão morrer de fome, né? A gente ainda vive no mundo capitalista, precisa ter troca de dinheiro para conseguir sobreviver. Cara, mas isso é muito louco, né? Pensar sobre isso. É meio que pensar que a gente tá entrando na era do exterminador do futuro, cara. É muito louco isso. As implicações sociais que vão ter, fico até ansioso, né? Tu fica discutindo com alguém sobre isso, fala, cara, como é que vai ser para os nossos filhos, daqui a pouco, né, essa geração nova que tá entrando, mas você vê a próxima geração, como é que vai ser o mundo deles, e tu fica assim, cara, alguma coisa vai acontecer. Filhos, tu tocou num ponto importante. E educação, cara? Como é que a educação vai ser impactada em relação à inteligência artificial? Eu tenho uma visão seguinte, a educação, a forma como a gente aprende no colégio, ela não mudou nos últimos 100, 200 anos, né? Sempre o professor, que é o dono do conhecimento, né? E você está ali para absorver, simplesmente isso. Olha, estou aqui, né, as cadeiras, eu sou o professor, eu escrevo no quadro negro e te dou o conhecimento. Eu acho que a gente vai mudar um pouco isso. Por quê? A gente vai ter que ter... em tempos de ChatGPT e Google, a informação virou commodity, né? Vamos ser sinceros. Eu quero saber exatamente quem descobriu o Brasil, qual foi... Cara, isso aí você vai no Google, no ChatGPT, você pergunta, tá tudo lá. A questão que eu acho que vai ser é uma forma da gente usar a AI para o professor ser mais um facilitador do conhecimento, né? E você treinar pensamento crítico nos alunos. Você treinar o seguinte, tá, com base nessa informação, quais são as implicações na sociedade, quais são as implicações, que nem a gente está fazendo aqui, né, no meio corporativo, o que essa invenção, esse fato histórico vai fazer. E aí, assim, eu vi ali a última pesquisa do IBGE falando que 73% dos alunos de 15 anos ou mais, ou menos, eles não sabem fazer contas, matemática, não sabem converter, né, medidas de uma unidade de medida para outra. Às vezes não sabem ler um texto de forma crítica. Então a gente tem um déficit muito grande no Brasil educacional. Eu acho que a IA ela pode auxiliar, né, você tendo um tutor seu ali, né? Então, por exemplo, é um assistente, é a questão toda do assistente. Sim. Você tem um assistente que, por exemplo, para o Dario, que precisa de curso, que é muito bom em matemática, mas não é tão bom em história. Então, o assistente ele vai fazer conteúdos, exercícios específicos para o Dario treinar esse tipo de skill ou matéria que ele não tem. Mas, de repente, para o Eric, que não sabe nada de matemática, mas é muito bom em geografia, ele vai ter que passar ali uma série de exercícios de matemática. Então, vai ter um tutor específico para cada aluno. Eu vejo isso no futuro. A China já está colocando muito isso. Eu vi uma matéria que os caras estão fazendo ali, né, quase uma linha de produção de IA, com as crianças ali muito focadas em matérias de matemática, principalmente, tecnologia e engenharia, e usando muito... E aí eu acho que é muito pelo viés de controle, né? Enfim, sim, saber se a criança está prestando atenção ou não está. Então fica lá uma câmera com um algoritmo de IA, se a criança, ficar distraída, cara, já apita o negócio lá, sei lá o que acontece com a criança. Porque, cara, eles querem que a criança foque. Mas eu acho que vai ser muito mais no viés de ajudar o professor também, mas ajudar também o aluno em fazer o conhecimento dele ser mais acelerado dentro de um plano de desenvolvimento individual. Boa. Eu concordo com você. Inclusive, eu acho que esse processo educacional já estava acontecendo e agora a inteligência artificial acentuou, porque o conteúdo ele já estava na internet, ele já está disponível. Mas agora eu acho que o professor ele vai ser um operador de tecnologia. Exato.
como você disse no início, ele vai precisar entender sobre inteligência artificial, sobre como fazer curadoria, que realmente tenha um direcionamento forte para o teu aluno e se tornar quase como um mentor daquele aluno, sabe? Eu acho que o professor vai ter que se reposicionar nesse sentido. O mais interessante disso é porque, de fato, como a gente conversou, algumas cadeiras também vão cair em mais desuso também na educação. Verdade. Isso que eu acho muito louco. Parar para pensar que talvez algumas cadeiras vão ter uma melhor importância, mas vai depender também de quem está lecionando, né? Eu acho que isso é um tema muito vasto, mas que as pessoas que estão escutando a gente... Eu sei que tem muito professor escutando a gente, porque tem muito amigo professor, né? Mas, cara, você vai virar um operador de tecnologia. Não basta só você lembrar dos conhecimentos técnicos que você aprendeu na universidade. Porque o professor teve essa fase, né? O professor de história, ele era um bom professor de história porque ele lembrava tudo de cabeça. Verdade. Já deve todas as datas, tudo ali. Né? E a gente falava, nossa, esse cara sabe muito. E agora esse tipo de skill perde valor, né? Verdade. Agora é muito mais ele entender o senso crítico daquela situação e como é que ele faz o aluno encontrar todos os conteúdos, né? São facilitadores. E aí o operador de logística, mas facilitando esse conhecimento, esse debate. Né? Acho que isso daí vai evoluir. São skills necessárias, acho que te ver, né? Quais são as skills necessárias para o 2023, 2024, 2025? Tá sempre lá, pensamento crítico, né? Criatividade. Isso aí acho que nunca sai dos tops aí, 10 pelo menos. Total. Cara, Eric, o papo tá muito bom. Queria, já chegando na nossa reta final, que você pudesse dar uma dica. Eu sempre peço uma dica, como você disse que escutou meus podcasts lá. Eu sempre peço uma dica para o convidado dar para os empreendedores que querem fazer o tema aqui proposto. E no caso, a gente está falando de inteligência artificial. Então, se a gente fosse dar um recado para o empreendedor, para o executivo que está do outro lado, escutando a gente, ouvindo a gente, como é que ele começa a implementar a inteligência artificial no business dele? Então, acho que assim, o primeiro ponto, entender mais da tecnologia, né? Começar com esse letramento. De novo, não precisa ser algo super profundo, mas você tem que entender esse panorama e esses jargões principais. Segundo, entender, ler muito business case. Eu sou muito cara prático. Assim, como é que as empresas estão aplicando isso nas indústrias, né? Em modo geral, no modelo de negócios dele. Então, tentar fazer a transposição. Pô, se eles estão aplicando aqui, de repente, no meu modelo de negócio, eu posso tentar ali. E aí você vê, tem uma lista de ideias, né, de principais projetos, e eu vou começar a experimentar. Eu acho que tem que partir para uma prática, porque se ficar também só lendo e... Não, cara, olha só, vamos então pegar aqui os quick wins, vamos priorizar, de repente fazer um investimento baixo, não precisa ser nada... Hoje, para você conectar ali na Azure, OpenAI ou AWS, é muito fácil você fazer uma POCzinha rápida sobre um produto ou um serviço que você quer testar. Né? Você é cobrado por token, você bota ali um dinheiro, você vai testando. Então, assim, não é nada do outro mundo, é fácil fazer. Só que se você quiser realmente produtizar ou oferecer isso para o cliente, por exemplo, aí já é umas questões que entram de governança, entram riscos que você precisa avaliar. Mas, assim, primeiro para fazer testes, acho que tem que testar. E aí, e entendendo se essa tecnologia, aquelas POCs que você está fazendo, você consegue agora dar o próximo passo, que é realmente criar um produto, um serviço, botar isso em produção, fazer o deploy, que aí exige, acho que, um nível de investimento maior e uma estruturação melhor. E, em paralelo, eu acho que você pode ir também capacitando os outros colaboradores, se você for uma grande empresa, mas você já pode fazer isso de uma forma mais massiva. Mas uma pequena e média empresa, cara, bota o ChatGPT pro cara lá e começar a testar, sabe? Sim. Você vê startups, às vezes, oferecendo serviço por $10, $5. Começa a botar a mão essas ferramentas na mão dessa galera e vai capturando ideias. E aí, depois, você vai ter uma maturidade suficiente ou para criar uma célula dentro da sua empresa para começar a trabalhar com isso, pelo menos um cientista de dados ou dois, ou você pegar uma empresa que já tem esse know-how, uma consultoria, para você aí sim desenvolver. Mas acho que eu recomendaria começar a ler muito sobre isso e praticar, testar, experimentar. Porque se ficar parado também, não olhando o mercado, não entendendo da tecnologia, vai ficar para trás. Bom, pessoal, esse foi o Eric, nosso grande amigo, falando sobre inteligência artificial. E não menos importante, cara, queria te presentear com a camisa da Minimal, que é a nossa parceira aqui no Papo de CEO. Legal. Camisa, como vocês já sabem,
Já sabem de cor, inclusive, porque eu falo pra caramba aqui. Camisa não dá bolinha, não desbota, super fácil de utilizar, combina com tudo, porque o básico é a camisa dos executivos. E principalmente, pessoal, feito de pima. Melhor tipo de algodão que você pode utilizar. E, se você quiser mais, entra no site, lê sobre todos os conteúdos e eu tô te presenteando também com o nosso cupom Papo de Seu 15. Só curtir e comprar lá. Beleza? Ó, eu uso, muito bom mesmo, recomendo. Aí, ó, já é usuário. Eric, tamo junto. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Valeu, Dari. E, antes de tudo, quase que eu me esquecendo, deixa suas redes sociais aí, cara, pra galera se conectar com você. Eu produzo muito conteúdo no LinkedIn, então Boa. quem quiser me segue lá, Eric Leite, só procurar lá com C, Eric com C, Leite. E eu tô produzindo conteúdo, foi uma forma que eu encontrei de aprender mais, até me manter atualizado sobre IA e botar as minhas opiniões lá, as implicações que eu tenho, as minhas visões em relação a esse tema. Tá? Golaço. O meu você já conhece, Dario_Pérez no Instagram, Dario Pérez no LinkedIn. E não deixe de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal, pessoal. Isso é muito importante pra gente. Então, antes de terminar, aqui antes de você fechar sua telinha, clica aí em curtir, compartilhar e seguir para se manter atualizado de todos os nossos conteúdos. É isso, até a próxima.